Apocalipse, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8 ao 11, a igreja direcionada à igreja de Esmirna. Versículo 8 fala assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis tribulação, uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Os irmãos podem se sentar? Nesta noite nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, a segunda carta direcionada para a igreja pelo qual o Senhor Jesus Cristo revelou o apóstolo João. Nós podemos ver que a igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, ela disputava com Éfeso e disputava também com Pérgamo pela quantidade de riqueza, porque eles ficavam rente ao mar, ficava na proximidade do mar. Então ali a região marítima, ali era muito movimento de dinheiro, muito movimento de indústria. Então essa cidade de Esmirna, que Esmirna quer dizer o que? Resina, ou aquilo que traz a mirra, ou a resina, é aquilo pelo qual traz o bom perfume, aquilo que traz pelo menos a riqueza. Então eles traziam agora essa igreja foi recebida, essa igreja foi ditada uma carta, e essa carta, a segunda carta, que é direcionada ao apóstolo João, através de Jesus Cristo revelado. Agora o próprio Jesus está dizendo aqui, pelo qual o capítulo 2, somente 4 versículos, é direcionada à igreja de Esmirna. Às vezes nós pensamos assim: mas qual a única igreja que não foi repreendida? Todos nós que lemos a carta do Apocalipse das 7 igrejas, você vai pensar assim: a única igreja que não é repreendida é a de Filadélfia, porque todas as outras foram. A de Esmirna também não é repreendida. Em momento nenhum você vai ver repreensão. Aqui você vai ver só o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo revelando a João o que eles estavam passando. Aqui não houve nenhuma repreensão, só falou que ela se sentia pobre, mas ela era rica. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 19 fala assim, que aqueles que pensam somente nessa vida são os mais miseráveis dentre os homens. Então nós podemos ver que aqui deixa claro de que a morte pelo qual deixaram-se o povo que passou através da sua vida, levando as coisas a sério, pregando a palavra de Deus, por açoite, por espada, por enforcamento e por outros tipos de morte, por perseguição, por calúnia e difamação. O povo aqui estava sabendo, a igreja aqui estava sabendo como passar por tudo isso. Então Jesus só estava reforçando para a igreja de Esmirna, pelo qual eles deveriam passar a sua trajetória e não desanimar, porque aqui nós podemos ver que esta igreja, ela estava falando sobre os apóstolos que passaram, os discípulos que passaram, porque os discípulos de Jesus, eles passaram também. Nós podemos ver que a Bíblia menciona atualmente 3 discípulos mortos. A Bíblia menciona o nosso irmão Tiago, que capítulo 12, no versículo 2 de Atos, fala sobre a morte de Tiago, que morreu ao fio da espada. A outra parte que fala que também foi João, o apóstolo do amor, aquele que não foi ali morte, pelo qual morte de
de mártir, mas ele foi o único discípulo que morreu de morte natural. A outra morte que Jesus fala que deveria glorificar o Pai, mas não fala que ele morreu, foi Pedro, porque Pedro, o próprio Jesus falou: você vai nascer, quando você era homem, você vestia, cingia como homem, agora você está direcionado por Deus, agora você vai morrer com a morte pelo qual glorificará a Deus. Então Jesus, ele morreu na morte que glorificou a Deus, e o apóstolo Pedro também, segundo a tradição, a Bíblia não conta, mas a tradição que Pedro morreu, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Não é a Bíblia que fala, mas a tradição trata disso. Agora nós podemos ver que quando o nosso terceiro discípulo, pelo qual a Bíblia menciona que ele foi morto, ele se chama Judas Iscariotes. Se você ler o capítulo 27 do Evangelho de São Mateus, você vai ver que ele vende Jesus Cristo, ele entrega por 30 moedas de prata e lança aquela moeda aos pés daqueles homens pelo qual ele vendeu Jesus. Quando ele apresenta aquelas moedas ali, agora a Bíblia fala nos versículos adiante do capítulo 27, fala no versículo 3 até o 8, você vai ver a história de Judas, que Judas agora ele está indo se enforcar. Ele estava indo se enforcar, mas em uma parte a Bíblia fala que ele se enforcou. Agora nós podemos ver que lá em Atos, no capítulo 1, o nosso irmão de Atos, agora Lucas está escrevendo, no capítulo 1, Lucas está escrevendo que o próprio Judas Iscariote agora, ele cai, ele pula no capítulo pelo qual nós vamos passar, no capítulo 1, versículo 18, 19 e o 25, a Bíblia fala assim que ele se arrebentou-se pelo meio, todas as suas entranhas e as suas vísceras foram derramadas no sangue. Ou seja, o campo pelo qual é comprado, se você ler o livro de Mateus 27, do 3 ao 8, você vai ver que tem 3 partes ali, que fala que ele vendeu por sangue inocente. Ali chama o nome do lugar, até hoje é chamado Campo de Sangue, e ele também deveria derramar sangue. Então nós podemos ver que em Mateus capítulo 27, no verso 3 até o verso 8, não está diferenciando, não está tirando de ordem aqui Atos capítulo 1, versículo 18 e 19 e o 25 não. Se vocês parar para meditar, o nosso irmão Levi, que é o mesmo Mateus que escreve, ele só deixou a primeira parte, que Judas saiu e foi se enforcar. Só que apareceu um historiador, e esse historiador chamado Lucas, embora não seja apóstolo, mas ele escreveu Atos dos Apóstolos. Por quê? Ele escreve Atos dos Apóstolos porque os apóstolos estavam ali falando, só que o certo seria Atos do Espírito Santo, porque quem faz a obra ali em Atos é o Espírito Santo. Agora você para e medita, Atos está sendo escrita por um historiador, e esse historiador se chama Lucas. Lucas, ele fez o primeiro tratado com Teófilo, ou seja, ele estava ali conversando com alguma pessoa pelo qual era historiador também, e Lucas era médico. Lucas estava aprendendo ali, passando as normativas. Só que quem contou o capítulo 1, no versículo 18, quem contou, se você voltar 2 versículos atrás, se eu não me engano, no versículo 16 fala que Pedro começou a conversa, e foi Pedro quem falou como é que Judas Iscariote morreu. Então nós podemos ver, imagina só, se você parar para meditar, pode conjecturar, pode juntar Mateus 27, do verso 3 ao 8, você vai pegar Mateus 27, do verso 3 ao 8, e você vai juntar também com Atos capítulo 1, versículo 18, 19 e o 25, porque um falou do início, o outro falou do final da trajetória da morte de Judas Iscariote. Agora você para e medita, se Judas tivesse somente se enforcado, não derramaria sangue nenhum, mas segundo o historiador, ele chegou perante um precipício, ele enforca, e ele coloca a corda na árvore. Quando ele viu que a galha não ia aguentar,
ele caiu. Quando ele cai, as suas entranhas é dilacerada, é jogada para fora. Então tinha que haver sangue, tinha que haver derramamento de sangue, porque o nome do lugar até hoje é chamado Campo de Sangue. Então, se alguém perguntar como morreu Judas Iscariote, então ele caiu no precipício, ele precipitou, caiu no precipício e foi as suas entranhas toda aberta e foram lançadas fora do corpo dele. Pelo que Judas não teve arrependimento, Judas teve remorso. O que é remorso? Remorso é aquilo que você faz hoje e amanhã você vai querer fazer de novo. Você vai continuamente, é como se fosse iniquidade com pecado. Agora, se você pegar arrependimento, foi o que Pedro fez. Jesus falou assim: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então nós podemos ver que enquanto Pedro estava negando Jesus, o galo não cantava. Pedro, você parece um deles. Não sou. Você estava com ele? Não. Mas você era um deles? Não. Aí o galo canta. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Ele negou Jesus 3 vezes, logo após o galo cantou e ele lembrou. Só que Pedro, ele se arrependeu. Arrependimento é diferente de remorso. A Bíblia fala assim: porque aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. E a misericórdia, o que está escrito lá em Lamentações 3:22? As lamentações do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então nós podemos ver que a misericórdia do Senhor aqui chegou-se ali até a vida de Pedro, e Judas Iscariote podia muito bem também se arrepender, só que ele não se arrependeu, ele teve o remorso. O versículo 8, pelo qual nós vamos ver, nós vamos falar sobre o capítulo 2, no versículo 8, da igreja de Esmina. Ele começa assim: e o anjo da igreja que está em Esmina escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele estava dizendo que ele era o primeiro e ele também era o último. Ele era o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e ele também era o ômega, a última letra do alfabeto grego. Se você parar para meditar em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, você vai ver que ele é morto desde a fundação do mundo. O que é morto desde a fundação do mundo? É porque assim que ele nasce, ele já vem para morrer pelos nossos pecados. Se você pegar o livro de Colossenses, no capítulo 1, o versículo 16, 17 e 18, você vai ver que ele é o Deus, a primícia dos que morrem, a primícia dos mortos. Se você pegar também 1 Pedro capítulo 1, no versículo 20, você vai ver que ele existe antes da fundação do mundo. Então, ele existe antes da fundação do mundo. Ele também, ele é o primeiro a morrer, ele é o primogênito da criação, e ele também é a premissa dos que morrem. Ou seja, por que ele é a premissa dos que morrem? Porque todos que morreram não ressuscitou. Aqueles pelo qual morreram e ressuscitou, voltou a morrer. Ele não, ele morreu, ressuscitou e hoje reina para sempre. Se você pegar a história de Pedro não tem antes de Pedro e depois de Pedro. Se você pegar a história de Paulo, não tem antes de Paulo e depois de Paulo. Mas se pegar a história de Cristo, você vai ver antes de Cristo e depois de Cristo. Embora todos morreram, mas só um que voltou para contar a história. Todos aqueles pelo qual se dizem senhores da terra, eles morreram, mas somente um que voltou para contar a história se chama Jesus Cristo. Nós podemos ver, mais adiante nós vamos ver a história pelo qual ele voltou para contar. E aqui mais adiante fala: e o que foi morto e reviveu. Aquele pelo qual foi morto e reviveu, se você pegar o Apocalipse capítulo 5, no capítulo 5, do versículo 1 ao 5, o que foi morto e reviveu, aí vai estar escrito, aberto o livro dos 7 selos. Está aberto o livro dos 7 selos, e ele fala assim: ó,
eu vou ler aqui, e vi a destra que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, João escrevia. João estava dizendo: eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O versículo 3 aí, que é a palavra-chave: e ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro. E onde estava? Alguém sabe falar onde é que estava esse aqui? Porque ele foi morto e reviveu. Ele não está no céu, ele não está nem na terra, ele não está nem debaixo da terra. E onde é que ele estava? Se ele não estava no céu, não estava na terra e não estava debaixo da terra, onde é que ele estava? Se você ler o livro de Salmo 24, o verso 8, o verso 7, 8, 9 e 10, se eu não me engano é isso mesmo. De 7, 8, 9 e 10, o Salmo vai falar o quê? Levantai, ó portas, a vossa cabeça, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte na peleja, ele é o Rei da Glória. O verso 9, se eu não me engano: levantai, ó portas, a vossa cabeça, para entrar o Rei da Glória. O verso 10, o verso adiante: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte na peleja, este é o Rei da Glória. Onde é que ele estava? Se lá em Lucas capítulo 24 fala assim que uma nuvem, ele sobe ao monte Betânia, a Bíblia fala assim que ele chega até o céu, e a Bíblia fala que uma nuvem o ocultou. Quando a nuvem oculta, um anjo desce e fala: varões Galileu, por que está olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que um dia viste subir, um dia também voltará. Ele estava dizendo o quê? A nuvem, irmão, tinha ocultado. Ele não estava no céu porque o corpo dele não havia sido glorificado, ele não estava na terra porque ele já tinha subido, e ele não estava debaixo da terra porque ele já tinha ressuscitado. Ele não estava debaixo da terra porque já tinha ressuscitado, ele não estava na terra porque o corpo dele já não estava ali, mas o corpo dele já estava agora glorificado, e ele agora nós podemos ver que ele não estava no céu porque ele não tinha subido ainda, ele não tinha chegado. Esse número 24 dos Salmos aí, o verso 7, 8, 9 e 10, são 2 anjos conversando. Isso, para entrar no céu, tem que ter uma senha, irmão. O corpo de Jesus, ele estava santificado na terra. Ele estava morto, ele foi santificado, ele atravessou a parede, ele comeu peixe, ele estava com o corpo santificado. Mas para entrar no céu, deveria ter o corpo glorificado. E para ter o corpo glorificado, tem que ter uma senha. Então os anjos queriam saber quem é o Rei da Glória. E ele respondeu: o Senhor forte na peleja, este é o Rei da Glória. Então foi recebido ao céu, aí sim o corpo dele foi glorificado. É por isso que ele fala assim, o que foi morto e reviveu. Nós podemos ver que quando o versículo mais adiante, para adiantarmos, mais adiante, você vai ver no capítulo 2, no versículo mais adiante aí: eu sei as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ele estava dizendo o que aqui? O que o apóstolo João estava escrevendo, pelo qual o próprio Jesus Cristo ditou? Ele estava escrevendo bem claro, porque a tribulação nossa é o que a igreja de Esmirna estava passando. Ele estava passando por muitas tribulações. Quem lê o livro de Romanos capítulo 12, no versículo 12,
ele fala: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverai na oração. O livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 35, 38 e 39, vamos pular o 36 e 37. O capítulo 8 de Romanos, o versículo 35, o 38 e o 39, alguém sabe o que está escrito? Romanos 8, 35, pula o 36 e o 37, 38 e 39, alguém podia ler, fazendo favor? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês contaram quantas coisas que tem aí, irmão? Não é para contar agora não, mas vocês contaram? O primeiro versículo que a irmã leu, ela falou a primeira palavra, tribulação. Você sabe quantas coisas tem no capítulo 8, no versículo 35, que não pode separar nós do amor de Deus? 7 coisas. O versículo 38 tem mais 7 coisas. No versículo 39, tem mais 7, 14, mais 3 coisas. São 17 coisas, irmão, em 3 versículos, que não pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 35, ele deixou 7 coisas. O versículo 39, ele deixou 7. O versículo 38, ele deixou 7 coisas. E o versículo 39, ele deixou mais 3 coisas. Então, são 17 coisas que não nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora você para e medita. Ele fala assim ainda: ó, muitos acham que vocês pensam também que vocês são pobres, mas vocês são ricos. O que Jesus estava querendo dizer para essa igreja? João estava deixando claro de que ele, a igreja, estava se sentindo pobre no meio das outras igrejas. Então o próprio Jesus estava alertando: olha, vocês se sentem pobres, mas vocês são ricos. Vocês estão se aparentando a ser pobres, mas vocês são ricos. O que é ser pobre e Jesus falar que são ricos? É você se sentir humilhado por dentro, é você se sentir humilhado por fora, mas por dentro você é rico. É você passar por tribulação por fora, mas por dentro você é rico. Porque quem vale é o que está por dentro. Quando Jessé foi na casa Samuel foi na casa de Jessé buscar um para ser o sucessor do trono de Israel, ele olhou pela aparência e Deus falou: Senhor, não olha por fora não, você tem que olhar por dentro, porque eu olho o coração. Você não pode olhar a aparência, porque você está vendo nele pobreza, mas eu estou te mostrando a riqueza nele. Aqui você para, lá em Mateus capítulo, mais adiante, no capítulo 23, o versículo 27 e 28, Jesus agora, ele está topando com uma turma, e ele está repreendendo e chamando de sepulcro caiado. Ele está diferenciando essa igreja aqui de um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É aquilo que é um mausoléu, tem uma boa vitrine por fora, uma boa catatumba, um bom túmulo, um bonito túmulo por fora, mas por dentro é podre. Ele estava comparando os fariseus, pelo qual que trazia aquele regimento, ele estava comparando aquele povo ali como se fosse mostrando a aparência por fora, mas ele também estava podre por dentro. A igreja de Esmirna fez o contrário: você não se sente pobre não, você não se sente para baixo não, porque vocês são ricos. Ele estava querendo dizer assim: vocês podem até passar aflição, mas eu sou sua alegria, porque riqueza, prosperidade não é você ter dinheiro, prosperidade é você ser próspero em alegria. Então você para e medita no que o próprio Jesus está deixando claro para a igreja, está deixando claro que eles aqui
ali estavam se sentindo triste, amargurado, abatido, mas Jesus estava confortando eles através da tua palavra e dizendo que eles seriam ricos, eles eram ricos. Então o versículo 9 ainda continuando aí, e ele fala: e a blasfêmia dos que diz ser judeu e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Ele estava dizendo assim: ó, quem persegue os cristãos são judeus, e os judeus pelo qual eles chegam a fazer com que vocês possam fazer o pacto de circuncisão, vocês podem fazer aquilo que a lei determina, vocês têm que fazer aquilo pelo qual está sob o jugo debaixo da lei. Aqui nós podemos ver que o próprio Jesus Cristo estava mostrando para a igreja que eles não precisavam andar debaixo de jugo do judaísmo, não precisavam andar debaixo dos jugos pelo qual aqueles que diziam ser judeus, até mesmo o povo romano naquela época, eles queriam ser apóstolos, mas eles não eram. Até hoje estão dizendo por aí que eles são apóstolos, mas não existe apóstolo em Roma. Nós podemos ver que o apóstolo veio de Jerusalém, nós podemos ver que o próprio Jesus Cristo, ele escreve para a igreja. Quando Paulo escreve para a igreja de Roma, irmão, Pedro, dizem por aí que Pedro foi o primeiro papa, mas quando Paulo está escrevendo para os romanos, Paulo em momento nenhum saúda Pedro. Então Pedro já não era pastor de Roma, então Pedro era de Jerusalém, ele era pelo qual pregador de Éfeso, ele era pregador pelo qual trazia mensagem, mas a igreja de Jesus Cristo foi fundada em Jerusalém, chama igreja primitiva. Então nós podemos ver que o povo, aquele pelo qual os mesmos que perseguiram Jesus, quando Jesus manda aquele paralítico no capítulo 5 do Evangelho de São João carregar a cama, pega a tua cama e anda, toma sua cama e anda, é os mesmos que perseguiam a igreja de Esmina, o mesmo judaísmo que perseguia quando Jesus curou no sábado, aqueles 5, 7 milagres que ele fez ali no sábado, os mesmos estavam perseguindo a igreja de Esmina. Por que perseguia? Porque achava que não era lícito fazer alguma coisa no sábado, então eles usavam a lei para poder perseguir, para poder abater, para poder entristecer, e entristecia através das palavras. Aí o versículo 10, para adiantarmos, o versículo 10 fala assim, o versículo 10, nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis a tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Por que o apóstolo João estava escrevendo? Não temas o que há de padecer. Se você pegar Atos capítulo 16, o versículo 23 e 24, você vai ver que Paulo e Silas foram lançados na prisão. E quando eles foram lançados na prisão, a Bíblia fala assim que eles começaram a cantar, a louvar hinos ao Senhor. Eles começaram a orar, eles começaram a buscar a Deus, eles começaram a fazer a obra de Deus. Alguém abre a Bíblia para mim, 1 Pedro capítulo 3, no versículo 14, 1 Pedro 3, 14, fazendo favor. Isso. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Isso. É isso aí. Mas também se padeceste por amor da justiça, ou seja, por amor de Cristo. Se nós padecermos, nós ainda recebemos a tal sonhada coroa, porque a coroa está guardada para cada um daqueles que amam e aguardam a tua vinda. Então nós podemos ver que quando o apóstolo Paulo, ele cantava, e ele foi lançado por um pouco de tempo, nós podemos ver também o livro de Daniel no capítulo 1, no versículo 12, até o versículo 20, você vai ver que agora está ali, chegando na Babilônia,
perto do rio Quebar. Estava ali Daniel, ali agora escrevendo, e ele escreve no capítulo 1, que estavam ali três amigos dele, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Eles foram dados nome também, Ananias, Misael e Azarias, foram dados o nome de Mesaque, Sadraque e Abidnego, e foi apelidado também Daniel. E houve-se um decreto que deveriam fazer um jejum, e deveriam ali alimentar, participar do manjar do rei, participar da mesa do rei. Então Daniel colocou no seu coração em não se contaminar, e não se participar nem beber bebida do rei. Agora nós podemos ver que ele agora tem um jejum de 10 dias. Este é o período de tempo pelo qual eles padeceriam. Eles padeceriam nesse momento, no período de tempo pelo qual ele estava deixando claro de que os 10 dias seria aqui para essa igreja, seria um período curto. No capítulo 24 de Gênesis, no versículo 55, no capítulo 24 de Gênesis, Gênesis capítulo 24, versículo 55, tem uma história bem parecida com esses 10 dias. A Bíblia fala lá no capítulo 24, no verso 1, que fala assim que Abraão já estava velho, e Abraão estando velho, ele fez uma coisa, ele colocou no seu coração em dar continuidade à sua linhagem. Então ele fez o quê? Vamos colocar os personagens aqui primeiro. Olha, o primeiro personagem da história que eu vou contar aqui é Abraão. O segundo personagem que eu vou falar aqui chama Isaque. Deixa eu colocar o segundo personagem, Eliezer, que fica mais fácil. Eliezer. O terceiro personagem chama... Alguém lembra de mais alguém no capítulo 24? Rebeca. O terceiro personagem é Isaac. O quarto personagem aparece aí é quem? Labão. O último personagem que aparece é Sara. Aqui tem o camelo, e aqui tem o presente. Para você ver o que são esses 10 dias. Os presentes. Quem é Abraão para vocês? Abraão é quem para vocês? Abraão é nosso pai na fé. Então Abraão tipifica aqui Deus. Quando você vê Eliezer, você vai lembrar de quem? Eliezer é aquele Damasceno, é aquele companheiro. O Eliezer aqui significa o Espírito Santo. Quando você fala cantos hinos sobre Rebeca, você lembra de quem? Rebeca de Isaac, quem é? Noiva do Cordeiro, da igreja. A igreja, Rebeca é a igreja. Isaac é quem? O cordeiro que foi sacrificado no lugar de... Quem seria? Jesus.
colocar aqui. Sara é quem? Lá em Gálatas fala assim, Jerusalém é a mãe de todos nós. Então vamos colocar a Sara como Israel. Israel. Vamos deixar esse camarada aqui um ponto de interrogação. Porque esse aqui, na história, não desce. Aqui nós vemos uma história. O capítulo 24 começa aqui. Sara morre. E Abraão, para dar continuidade à linhagem, fez o quê? Pega na coxa desse servo dele, Eliezer, pedindo para buscar alguém da sua parentela que se chamava Rebeca, para encontrar com seu filho Isaque. E quando chega lá, ela abeberra os camelos. E quando abeberra os camelos, ela recebe presente. Quando ela recebe presente, o irmão dela fala assim: fica comigo mais uns 10 dias. Não é isso? Capítulo 24, versículo 55. O capítulo 24, versículo 55, quem fala é esse aqui, ó. Ou não? O capítulo 24 de Gênesis, versículo 55, fala: fica conosco mais uns 10 dias. Israel tinha morrido. Sara tinha morrido. Está entendendo? Sara morrendo, acontece o quê? João capítulo 1, versículo 12. Veio para os que eram seus, mas o Senhor não recebeu, mas todo o que recebeu, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. Agora vamos voltar aqui. Abraão. Vamos voltar para cá agora, olha. Aqui nós vemos o próprio Deus enviando o Espírito Santo para buscar a igreja, para vir ao encontro de Jesus, porque Israel não existia mais. Agora você para. Eu falei que o capítulo 24, no versículo 55, ele pede para ficar 10 dias, não é isso? Então vamos colocar ele aqui como aquele pelo qual é ele. Um deles é o diabo. Esses presentes aqui seriam os dons espirituais que Eliezer estava levando para Rebeca. Esse camelo aqui, você sabe quem é? Camelo é o único animal que se dobra para você montar em cima dele. Eram os pastores. Vamos voltar na história então? O próprio Deus enviando o Espírito Santo para levar presente em cima dos camelos para encontrar-se com Rebeca, que é a igreja, para vir ao encontro de Jesus. Só que aqui, ele lá no capítulo 24, no versículo 58, ele faz uma pergunta: irás tu com este varão? Aí Rebeca responde: irei. Não é isso? Está entendendo o mistério? Ele queria que ficasse 10 dias. Aí prolongou. Ficou os 10 dias. A tribulação ali, a vontade de voltar logo para casa seria grande, porque ele já tinha feito um pacto com Abraão. Ele tinha colocado a mão na coxa de Abraão. Ele já tinha comunicado com Abraão que aconteceria de que, se ela não quisesse vir, ele tinha que retornar logo. Só que Abraão viu que ele demorou, porque Isaac estava no deserto esperando. Agora ela vai, apanha aquelas moças dela. Rebeca apanha as moças dela e traz. É o próprio Jesus Cristo aguardando a igreja ornamentada para encontrar com ele. Então nós podemos ver que quando no capítulo 25 a Bíblia fala assim: e entrou Isaac na tenda de sua mãe. Não, no capítulo 24, ainda no finalzinho, ele fala assim: entrou Isaac na tenda de sua mãe, e ele foi consolado pela morte. Ou seja, ele poderia ser desprezado, mas o consolo dele veio através
Israel. Mesmo Israel tendo morrido, ele não deixou de se alegrar com a igreja. Assim acontece com nós hoje. Porque o que eu falei, ele veio para os que era seu, mas o seu não recebeu. Mas todo quanto deu poder, recebeu, deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Vamos voltar para aqui agora, para adiantarmos que nós podemos ver que a blasfêmia, aqui, ele está ainda falando, no capítulo 2, o versículo 10, lançará na prisão para que sejais tentado e tereis a tribulação de 10 dias, foi o que eu falei aí, os 10 dias, lá em Mateus, em Gênesis 24, 55, e ele fala agora, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quantos tipos de coroa existe na Bíblia? Existe 5 tipos de coroa. 5 tipos de coroa que existe na Bíblia. Vamos ler a primeira, a incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25. Essa coroa são aquelas que pelo qual não se corromperam no meio da caminhada. Aqueles que não se corrompem no meio da caminhada. A coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Quem achou pode ler. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Está entendendo? Esse aqui é aqueles que não desistem da caminhada, irmão. Aqueles que não param no meio da caminhada. Esses aí são os que recebem a coroa incorruptível, sem corrupção nenhuma. A próxima coroa é chamada a coroa de júbilo. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Alguns vai estar gozo, mas é a coroa de júbilo. 1 Tessalonicenses 2, 19 e o 20. Porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa da glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. É a coroa do gozo, a coroa de júbilo. Nós podemos ver que essa coroa é direcionada para aqueles que amam, aqueles que ganharam almas para Cristo. A próxima coroa é a coroa de glória, lá em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 4. 1 Pedro 5, 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Está entendendo? Quando aparecer o sumo pastor. Quem lê os versículos antes e os versículos depois, está falando sobre ansiedade. Aquele pelo qual que tenta atrapalhar a ansiedade, e aqueles pastores pelo qual eles usam do rebanho de Cristo a ganância pelo dinheiro. Aqueles pelo qual só querem a lã da ovelha, a carne e a gordura.
ele não quer ali sustentar as ovelhas. Então nós podemos ver que aqui, essa coroa de glória só vai receber aqueles que abastecem o rebanho do Senhor, aqueles pelo qual não tem ganância nenhuma pelas ovelhas. Essa é a coroa pelo qual vão receber a coroa de glória. Mais adiante, você vai ver a coroa da justiça, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. É um dos versículos mais lidos dentro das nossas igrejas. 2 Timóteo 4, 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A coroa da justiça é dada para todos aqueles que amarem a vinda de Cristo. Tem gente dentro da igreja que não ama a vinda de Cristo? 1 João 2,28, vamos ver se tem. 1 João 2,28. Porque a coroa da justiça só vai receber quem ama a vida de Cristo. Pode ler, João 2,28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Está entendendo? Agora vamos lá, 2 Pedro 3,3. 2 Pedro 3, 4. Você vai ver que nem todos que estão querendo receber essa coroa da justiça, eles vão receber porque eles duvidam até da vinda de Cristo. 2 Pedro 3, 4, fazendo favor. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está entendendo? Até hoje tem gente que pergunta dentro da igreja, pergunta assim no nosso meio: por que Jesus não voltou até hoje? Irmão, Jesus está voltando para tanta gente que ninguém está vendo. Jesus já voltou para muitas pessoas, porque quem já morreu, Jesus já voltou. Agora nós, a igreja, nós que ficarmos vivos, nós esperamos Cristo como Ele subiu e vai voltar. A igreja pelo qual encontrará com Cristo nos ares. Então nós, para encontrar com Cristo nos ares, nós devemos preparar, a todo momento nós devemos estar preparados, não estar preparando, não estar preparado. Então nós podemos ver que Cristo, Ele não vai descer nessa terra para encontrar a igreja e sair catando por um, não. Arrebatamento é aquilo pelo qual o próprio Cristo arrebatará a igreja rápido, será tipo como se fosse um sequestro. Roupa, essas roupas pelo qual nós usamos, coisa corruptível, não vai entrar lá dentro. Então nós subiremos com o corpo transformado, corpo de glória. Assim como Ele é, nós também seremos. Então nós que estamos na presença de Deus, nós queremos receber a coroa da justiça, nós temos que ter o quê? A confiança de que vivemos hoje como que Cristo voltasse hoje. Se chegar amanhã, dizemos como o nosso irmão Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor, como diz Davi no Salmo 4 e no Salmo 3, Salmo 4, 5, Salmo 3, 8, ele fala: eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. O outro fala: eu deitarei e dormirei porque só tu, Senhor, tem me sustentado. Então nós podemos ver que nós vivemos hoje esperando, preparado para encontro, porque a noiva tem que estar preparada para encontrar com Cristo. Não adianta querer comprar azeite, não adianta querer comprar nada de última hora. Nós devemos estar preparados, nós devemos estar transbordantes, porque pode acontecer de que Mateus capítulo 25 fala: à meia-noite ouve-se um clamor, aí vem o noivo. Essa meia-noite aí não quer dizer que Cristo vai voltar meia-noite, não. Quer dizer que é horário de silêncio,
é horário pelo qual as pessoas estão muito desapercebidas. A pessoa só fica mais percebida virada de ano, de meia-noite, esperando que comece o novo ano e pensando que eles vão mudar porque o ano mudou, e fica na mesma, porque eles não reconhecem a alegria grande, a nossa alegria, porque paz na alma não é andar de branco, paz na alma é andar com Cristo. Você não adianta você andar de branco o ano todo se você não tiver paz por dentro. Então nós podemos ver que aqui deixa bem claro, e essa última coroa que eu quero falar é a coroa da vida, lá em Tiago capítulo 1, no versículo 12, alguém pode ler? Tiago 1,12, que é a coroa pelo qual foi prometido para a igreja de Esmirna, a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que Tiago escreveu? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Está vendo? A coroa da vida é para quem? É para quem passa tentações e prova. A coroa da vida é preparada para cada um de nós que somos tentados, cada um de nós que somos atribulados aqui fora, porque mais adiante aí você vai ver que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Ninguém é tentado por Deus. Quem tenta é o diabo. Deus dá provação, Deus prova o homem, mas tentar quem tenta é o diabo. Então nós podemos ver, ninguém pode dizer assim, de Deus eu sou tentado. Então ele pode falar de Deus, eu estou sendo provado, porque Deus só prova a quem ele quer aprovar. Agora vamos para o versículo 11, que diz assim, para terminar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Qual é o dano da segunda morte? Porque se nós parássemos para meditar, a igreja é arrebatada. Estaremos com Cristo na boda do Cordeiro. E essa boda do Cordeiro é pelo qual está preparada uma grande festa, porque é o casamento da igreja com Cristo. Durante esses 3 anos e meio, esses 7 anos lá na glória, a nossa vida estaremos com gozo completo. Embaixo tem um governo chamado de 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de guerra. Então nós podemos ver que esses 7 anos aqui será a grande tribulação. Tem alguns que pregam por aí que nós passaremos a grande tribulação, a igreja passará, mas não. Eu estou falando aqui que a Bíblia deixa claro que vai ser tirado antes que venha o erro, que seja tirado. Então aquele pelo qual que veio com o erro, ele vai enganar muitos, até mesmo aqueles pelo qual conheceram a palavra. Então nós podemos ver que o próprio Jesus Cristo estará com a igreja no céu, e o anticristo estará na terra. Ele vai vir com a falsa paz. Aquele cavalo do capítulo 6 de Apocalipse, ele está vindo com arco e sem flecha, ou seja, ele está vindo com a paz falsa. Ele está vindo com a paz falsa. O que ele pareceria com um arco sem flecha? Agora o Apocalipse capítulo 9 já é o próprio Jesus Cristo. Por que ele vai vir montado num cavalo branco? Porque o Messias, alguém que quer que um rei chega perante o outro, um rei chega diante da terra, um rei se apresenta diante do outro, ele deveria vir o quê? Trazendo paz, ele deveria fazer o quê? Monta no jumentinho e chega no jumentinho perante o rei. Jesus chegou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Só que quando o rei ele está querendo guerra, ele vem montado num cavalo, porque cavalo quer dizer conquista. Tem uma parte na Bíblia que fala que os cavalos são mais ágeis do que as águias. Então o cavalo fala de conquista. Quando ele monta no cavalo branco, ele já saiu vencedor, porque a Bíblia fala assim que ele vem com as suas roupas salpicadas de sangue, ou seja, já saiu vencedor, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que acontece?
Ele já saiu, já desce, já desceu. A Bíblia fala: com o sopro da sua boca, isso destruirá todas as nações da terra. Mais adiante, vamos ficar no capítulo 21. Vamos ler o capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 8, que diz o quê? 28. Capítulo, ele quer ler o versículo? Vai ler, vai deixar ele ler. Capítulo de Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Segura a página e fazer um favor, irmã Simara. Então, para esses todos, eles vão passar pela segunda morte. E a igreja estará com Cristo durante o milênio, reinando durante 1000 anos. Judas escreveu o que Enoque tinha visto no versículo 14 de Judas, porque Judas só tem um capítulo, livro único de um capítulo. No verso 14, se eu não me engano, ele fala: eis que veio o Senhor com o milhares dos seus santos, não é anjo, é santo. É a igreja que está descendo com Cristo para instaurar o reino milenar na terra. Milenar na terra. Então, quando ele instaura o reino milenar na terra, aí é o julgamento pelo qual as pessoas que ficaram a segunda morte. A igreja não passará pela segunda morte. Vamos para o capítulo 20, o versículo 6 e o versículo 14, para terminar. 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. 14? Isso. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Está entendendo? A morte, até a morte vai ter que morrer, irmão. Até a morte vai ter que morrer. A segunda morte, o inferno. Muitas pessoas dizem que não existe inferno. O inferno é aqui mesmo. Uns falam que o inferno é aqui mesmo. Uns falam que o inferno é sepultura. Outros duvidam de que existe inferno, mas existe o lago de fogo também, irmão, que arde com fogo e também enxofre. Então nós que somos servos de Deus, nós vamos ter que vigiar, fazer como essa igreja aqui, essa igreja de Esmirna, a igreja pelo qual passou e foi aprovada por Cristo, porque ela se sentia pobre, mas o próprio Cristo dizia que ela era rica. Imagina só você se sentir cabisbaixo, mas Jesus falar assim: não, você não é desse jeito que você está, você é bem superior àquilo. Então, nós podemos ver que hoje, que nós passamos aqui na terra, não tem nada para comparar. 1 Coríntios capítulo 2, se eu não me engano, verso 9. Aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu, e nem desceu ao coração de nenhum homem, é o que Deus tem preparado para cada um daqueles que amam e aguardam pela vida. Deus, no capítulo 64 de Isaías, o verso 4, se eu não me engano, ele fala assim: porque desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha para cada um naqueles que nele espera. Então nós podemos ver que ele é o Deus que Isaías deixou claro. No capítulo 40, no verso 29, ele fala: dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que os irmãos possam estar sempre buscando a Deus, estudando a palavra de Deus, porque o Apocalipse, quando você vai ler o livro de Apocalipse, você não lê só Apocalipse. O Apocalipse vai falar de 1 Pedro, vai falar de Gênesis, ele vai falar de Daniel e vai falar até dos profetas. Então, para estudar o livro de Apocalipse, você tem que passar por esses livros, passar pelas cartas paulinas. E o livro de Apocalipse,
ele é um mistério pelo qual nós devemos ler e praticar ele, mesmo que foi escrito para as igrejas passadas, mas nós podemos aprender com os erros e acertos das igrejas. Embora esta igreja aqui não foi repreendida, a igreja de Esmirna, e a próxima que nós vamos falar, as próximas que nós vamos falar, das 7 igrejas, a única que não foi repreendida foi a de Esmirna e também a de Filadélfia, porque a de Éfeso nós passamos na lição passada que ela perdeu o primeiro amor. A pior coisa que o crente pode acontecer com o crente é perder o primeiro amor, é deixar aquilo se esvaiar, é deixar aquilo se embora. É como se puxasse a descarga e não conseguisse voltar mais, é como se jogasse uma água no ralo e não conseguisse retornar aquela mesma água. Então, assim também é a nossa fé. Então, vamos andar vigilante, que Deus possa continuar abençoando a igreja. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, irmão. Amém.